Oi, povo abençoado! E aí, como é que a gente tá na leitura? Eu espero que você esteja aproveitando. A gente às vezes tem a oportunidade de ouvir alguns versículos. Às vezes Deus ministra a gente para ler alguns livros. Então essa oportunidade de ler a Bíblia toda. Se você está aproveitando e conectada com ela, eu tenho absoluta certeza que Deus vai ministrar muito você, assim como tem feito comigo. Hoje é o dia 27. Nós estamos no dia 27. A gente vai ler hoje do 46 ao 50. Tá bom? Gênesis, nós estamos em Gênesis. Assim Israel pôs-se a caminho com tudo que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó, e ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai, não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. Assim Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que desceram para o Egito. Aí ele vai falar os filhos de Rubem, os filhos de Rubem, os filhos de Simeão, os filhos de Levi, os filhos de Judá, os filhos de Pérez, os filhos de Sacar, os filhos de Zebulon, né, que são os filhos de que Lia teve com Jacó em Padarã. Ela também teve uma filha chamada Diná, ao todo eram 33 os descendentes. Aí vai falar os filhos de Gade, os filhos de Asser, os descendentes que Zilpa, a escrava que Labã deu à filha de Lia, teve com Jacó, que foram 16 ao todo. Os filhos de Raquel, a esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai dos dois filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses são os descendentes que Raquel deu a Jacó. Foram 14 ao todo. Eu tenho os filhos de Dan, os filhos de Naphtali. Esses são os descendentes que Bila, escrava que Labão deu a sua filha Raquel, teve com Jacó. Foram 7 ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas, incluindo os 2 filhos que José teve no Egito, os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito. Eles totalizaram no total 70 pessoas, tá? Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai Israel em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel disse a José: Agora já posso morrer. Já vi seu rosto outra vez e você está mesmo vivo. Em seguida, José disse aos seus irmãos e a toda a família: Direi o seguinte ao faraó: Meus irmãos e a família do meu pai que viveu em Canaã já chegaram. Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais, trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: Seus servos criam um animal desde que se entende por gente, e nossos pais também. Assim ele permitirá que vocês fiquem em residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. José apresentou-se ao faraó e informou: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar a Canaã. Neste exato momento eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: Com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitisse, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: Então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro, pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles, e se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, os apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó, e ele perguntou ao pai de José: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: Os anos da minha peregrinação são 130. Uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa dos meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra na região de Ramessés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado.
José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seus pais, até os bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar nenhum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José havia arrecadado em troca dos alimentos que fornecia todo o dinheiro existente do Egito em Canaã, e essa fortuna estava guardada no palácio de Faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto nós morremos? Ninguém mais tem dinheiro. E José disse: tragam seus animais, já que vocês não têm dinheiro, trocarei alimento por animais. E o povo começou a levar os animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, de gado e de jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram e disseram: você sabe que não temos mais nada. Não temos mais dinheiro, nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo? Para que a terra, se vamos morrer de fome na sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca do nosso trabalho e das nossas terras. Seremos escravos de Faraó, abriremos mãos das terras, não queremos outra coisa senão sementes para a nossa sobrevivência. Isto é o suficiente para continuar vivo e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para Faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. Faraó passou a ser proprietário de todo o Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou a terra deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com o salário. Por isso não precisavam vender terras. José anunciou ao povo: a situação é esta: comprei para o faraó cada um de vocês e as suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para você e suas famílias. Assim poderão dar de comer aos seus filhos. O povo respondeu: você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que seremos escravos de Faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito, que ainda está em vigor. 1/5 pertence a Faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram nas mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa em sinal da sua lealdade, da sua honestidade para comigo até o fim, e prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto dos meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o Senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então me prometa, e José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e de gratidão. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. E Jacó disse a José: o Deus forte apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse: eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei esta terra aos seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar os seus 2 filhos que nasceram no Egito antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Rubem e Simeão, mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança dos seus irmãos. É assim que deve ser, pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, a uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença de seu filho José e disse: quem são eles? José disse ao pai: são os filhos que Deus me deu nesse país. E Jacó pediu: traga-os para perto para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da idade, estava praticamente cego. Então José trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e então disse a José: eu não esperava vê-lo de novo, e agora Deus permite que eu também veja seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel, curvou-se com o rosto voltado para o chão em sinal de respeito. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel. Com a mão esquerda conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim diante de Jacó. Mas Israel, cruzando os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou. O Deus diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos. Que meu nome possa ecoar na vida deles.
assim como o nome de Abraão e de Isaque, meus pais, e que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se. Não é esta cabeça, pai. O mais velho é o outro. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou: não, meu filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele também se tornará um povo e também será importante. Mas o irmão mais novo será mais importante ainda. E a sua descendência enriquecerá nações. Então abençoou os dois. Israel usará o nome de vocês para abençoar. Assim que Deus faça a você o que você fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José: minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você como primeiro entre seus irmãos a terra montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e o meu arco. Jacó reuniu seus filhos e pediu: fiquem aqui à minha volta. Quero dizer o que está reservado para vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Rubem, meu primogênito, minha força. Primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder. Mas como uma água que se derrama de um balde, você não será mais o maior. Pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Simeão e Levi são muito parecidos, prontos para brigar por qualquer coisa. Não tenho parte nos seus atos de vingança, nem quero participar das suas amargas revanches. Eles matam homens em seus acessos de raiva, aleijam bois por mero capricho. Maldita seja a sua raiva descontrolada e seu ódio indiscriminado. Eu jogarei vocês fora com o lixo e os espalharei como papel picado no meio de Israel. Judá, seus irmãos elogiarão você, seus dedos estarão na garganta do inimigo, enquanto seus irmãos prestam honra a você. Judá, meu filho, você é um leãozinho, que acaba de chegar depois de matar. Olhem para ele agachado como um leão, rei dos animais. Quem se atreve a mexer com ele? O cetro estará sempre em Judá. Ele segurará com firmeza o bastão do comando, até que venha o último governante, e as nações obedeçam a ele. Ele amarrará seu jumento à videira, e o ramo viçoso, seu puro sangue premiado. Lavará sua camisa no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá no litoral, um porto seguro para os navios, bem ao longo de Sidom. Issacar é um jumento teimoso, que se deita entre os currais. Quando viu como o lugar era bom, como a terra era agradável, desistiu da sua liberdade e foi trabalhar como escravo. Dan cuidará do direito de seu povo, com competência entre as tribos de Israel. Dan é uma pequena serpente no meio da grama, uma cobra venenosa à espreita do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e derruba seu valente cavaleiro. Aguardarei com esperança a tua salvação, ó Eterno. Gade será atacado por bandidos, mas ele os pegará. Asser será famoso por sua comida deliciosa, doces e guloseimas dos próprios de reis. Naftali é uma gazela em liberdade, da qual nascem lindos filhotes. José é um jumento selvagem junto à fonte. Jumentos robustos sobre o monte. Arqueiros atacaram com fúria, atiraram flechas com pontas cheias de ódio, mas ele resistiu com firmeza. Com um arco firme e braços ágeis, com o apoio do defensor de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, o Deus de seu pai, que ele o ajude, e que o Deus forte te conceda suas bênçãos a você, bênçãos que vêm do céu, bênçãos que saem da terra, bênçãos dos seios e do ventre, que as bênçãos de seu pai superem as bênçãos das montanhas antigas, superem o prazer dos montes eternos e que elas repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi consagrado entre os irmãos. Benjamim é um lobo voraz, devora sua presa durante a manhã e à tarde divide o que restou. São essas as tribos de Israel, as 12 tribos, e foi essa a bênção de seu pai para cada um deles. Cada um recebeu sua bênção especial de despedida. Em seguida ele deu as seguintes instruções a seus filhos: estou para ser reunido ao meu povo, enterre-me com meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita, a caverna no campo de Macpela, diante de Manre, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron para usar como sepultura. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara, Isaque com Rebeca, e também sepultei Lia. O campo e a caverna foram comprados dos hititas. Ele acabou de dar essas instruções, retraiu seus pés na cama, deu um último suspiro e foi reunido ao seu povo. Acabamos aqui. Essas palavras foram fortes, né, sobre os filhos, repreensão, bênção, né? São palavras que chamam a atenção. Eu também entendi aqui que Israel
ele mudou uma tradição para abençoar o filho mais novo. Gente, interessantíssimo. Eu fico apaixonada, mas vamos continuar, né? E aí aqui foi o falecimento, então, de Jacó, né? Ele deu seu último suspiro. E a gente vai pro dia agora, dia 28, que a gente vai ler, vamos para Êxodo, vamos começar do 1 ao 4. Tá bom? Boa leitura, tchau, até a próxima, até amanhã. Nos vemos amanhã.